Olá pessoal, tudo bem? Sou Francine Rodrigues, poeta de Belo Horizonte, e este é o PoetaCast, o podcast de cultura, arte, informação e poesia. Hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, estamos nas maiores plataformas digitais e no YouTube. Neste episódio 33, o PoetaCast Informação será sobre direitos autorais, aproveitando minha formação na área jurídica e especialização em processo civil. Vamos abordar este tema tão importante para quem produz obras intelectuais, sejam artísticas, científicas, literárias. Claro que tudo isso de forma direta e simplificada. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, Francine Poeta, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, é muito importante. Ou se você escuta o PoetaCast nas maiores plataformas digitais, não deixe de seguir, de curtir, pois é muito importante na produção e na divulgação deste conteúdo. Bom, se você quiser também acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, eu estou lá no Instagram, no @escritora Francine Rodrigues. Bom, vamos lá falar sobre direito autoral. Direito autoral ou direitos autorais são os direitos dos autores de suas obras intelectuais, que podem ser literárias, artísticas ou científicas. Ele está dividido entre direito moral e direito patrimonial. O moral é aquele subjetivo, é o poder de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. Bom, já o patrimonial é aquele direito exclusivo de utilizar, fruir, dispor, negociar sua obra, seja ela literária, artística ou científica. Bom, qualquer reprodução vai precisar ser autorizada, mesmo que seja parcial ou integralmente, se for editar, adaptar, traduzir, se for incluir em fonograma ou uma produção audiovisual, se for distribuir, utilizar, a obra vai ter que ser solicitada previamente a autorização do autor, aquele detentor dos direitos daquela obra. Bom, as obras intelectuais protegidas. O que são obras intelectuais protegidas? São aquelas obras intelectuais protegidas que são aquelas criações do espírito, né, expressas por qualquer meio. Então, elas podem ser fixadas em qualquer suporte. E nesse caso, dessas obras protegidas, estão incluídos textos de obras literárias, artísticas ou científicas, conferências, alocuções, sermões, obras dramáticas, dramático-musicais, obras coreográficas cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra forma qualquer. Obras audiovisuais sonorizadas ou não. Inclusive as obras cinematográficas, obras fotográficas, desenho, pintura, gravura, escultura. Já deu para perceber que a gama de proteção é muito grande. Aqui também a gente consegue proteger as obras plásticas referentes à arquitetura, paisagismo, cenografia, adaptações, traduções e outras informações de obras originais apresentadas como criação intelectual nova. Programas de computador, coletâneas, ontologias, enciclopédia, dicionários, base de dados. Bom, é muita coisa. Mas aqui a gente precisa parar e fazer uma ressalva. Os programas de computador, eles são protegidos, mas por uma lei diferente. É a Lei 9.609 de 98, no seu artigo 3º, que vai dispor sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computador e sua comercialização. Bom, a gente aqui tem também, a gente tem que parar e fazer essa reflexão. Quais são aquelas obras que não precisam de proteção? Porque se eu fiz aqui uma lista
de muitas obras que são protegidas? Quais não são? Só para a gente ter uma ideia, a gente não vai proteger, tá? Os projetos ou conceitos matemáticos, os planos e regras para realizar atos mentais, os jogos ou negócios, os formulários em brancos para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, textos e tratados ou convenções, as leis, os decretos, os regulamentos, as decisões judiciais e os atos oficiais, calendários, agendas. Isso não é protegido, tá? Bom, vamos lá. Cópias, vamos falar de cópias. Bom, a cópia de obras de artes plásticas feitas pelo próprio autor tem a mesma proteção que goza o original. Então, é bom observar que elas terão que ser necessariamente reproduzidas pelo próprio autor. Então, elas estarão protegidas, tá? Títulos de publicações. Bom, o título de publicação periódica, inclusive jornal, ele é protegido até 1 ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, caso em que esse prazo se elevará em 2 anos. Isso vem acabar com a prática de registrar títulos que jamais são publicados, na espera que alguém os utilize, né? Para em seguida tentar lucrar com a ocasião. Bom, então agora vamos passar para uma outra parte aqui do nosso bate-papo. Quem é o autor? Bom, o autor é a pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica. O autor pode se identificar através de seu nome civil, completo ou abreviado, iniciais, pseudônimos ou qualquer outro sinal convencional. Bom, o autor é titular de direitos, quando ele adapta, ele traduz, ele arranja ou orquestra obra caída em domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua. Considera-se coautor aquele em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for utilizado. Não se considera coautor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra. Em obras audiovisuais, são considerados coautores o autor do assunto ou argumento literário musical e o diretor. Em desenhos animados, são considerados coautores os que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual. Em obras coletivas, o organizador é o titular dos direitos patrimoniais, sendo que o contrato com o organizador deverá especificar a contribuição do participante, o prazo para entrega ou realização, a remuneração e demais condições para sua execução. Bom, vou molhar a minha garganta aqui, pois a gente está só começando o nosso bate-papo. Bom, e você aí que está me ouvindo? Você escreveu ou está escrevendo um livro? Pretende publicar um livro no futuro? Parabéns! Fico sempre muito feliz ao ver o crescimento da produção intelectual, da arte, da cultura e afins. Bom, para que você consiga exercer esse ofício com todo cuidado, segurança e planejamento para o sucesso, é preciso fazer tudo direitinho e conhecer os procedimentos legais. Então, agora vamos entrar no cerne da questão. Eu vou falar aqui 3 leis que tratam sobre alguns direitos e obrigações dos escritores que são muito importantes. Vamos lá? Bom, temos a Lei do Livro, que é a Lei 10.753 de 2003, que institui a Política Nacional do Livro, que traz algumas disposições importantes para autores, e uma delas está no seu artigo 11, que determina que os contratos firmados entre autores e editores de livros para cessão de direitos autorais para publicação deverão ser cadastrados na Fundação Biblioteca Nacional, no Escritório de Direitos Autorais. Outro exemplo é o artigo 18, que determina que o livro não é considerado material permanente. O material permanente é considerado como aquele de duração superior
a 2 anos, enquanto o material de consumo tem utilização limitada a 2 anos, ou tem uma vida útil reduzida de forma acelerada por desatualizações. Bom, esta é uma definição que tem maior importância, né, para quem é da área, né? Então, a gente pode considerar que essa lei e seus artigos é muito importante, não só para os bibliotecônomos e gestores de biblioteca, mas também, né, para a gente que vai escrever o livro, que vai ser autores. Afinal, isso vai impactar diretamente na demanda por mais livros, seja novos ou sejam atualizações. Bom, outra lei aqui que eu preciso deixar bem clara é a lei do depósito legal. Bom, você sabia que todo livro precisa ser arquivado na Biblioteca Nacional? É o que diz essa lei do depósito legal. A Lei 10.994 de 2004, que é a chamada Lei do Depósito Legal. Bom, essa lei tem a finalidade de manter um acervo da produção intelectual nacional. Assim, toda publicação produzida por qualquer meio, com ou sem fins comerciais, né, obrigatoriamente deve ser enviada para a Biblioteca Nacional, no mínimo um exemplar. Bom, essa responsabilidade do envio é dos editores ou impressores da publicação. Mas lá no artigo 5º dessa lei, diz também que cabe ao autor verificar a efetivação do depósito legal. Bom, a gente precisa ficar ligado, né? A gente sabe que tem essa queda de braço aí entre editores e autores, porque o mercado está muito afunilado, né? O mercado está muito complicado, né? E a terceira e última lei que eu preciso falar aqui para vocês é a Lei de Direitos Autorais. Bom, além dessa preocupação com a publicação, muitos autores se preocupam também com a proteção de sua autoria. Às vezes por medo de plágio ou outras formas de violação de direitos autorais. Bom, a lei que protege os direitos de autores de obras literárias, que é o meu nicho, né, entre outras espécies de obras intelectuais, é a Lei 9.610 de 98. Bom, essa lei estabelece que a proteção aos direitos autorais não depende de registro. Porém, o registro de obras literárias e demais obras é um importante instrumento para provar a autoria em caso de disputas judiciais e outros conflitos. Sempre que me perguntam, eu sempre dou essa dica, eu dou este conselho: registre a sua obra, seja qual for o estilo literário, seja qual for o tipo de obra, registre, pois é muito importante justamente para a gente evitar problemas futuros. Bom, todo mundo que já lançou, já publicou um livro, sabe que quando a gente faz o registro, o número vem com o ISBN. E o que é isso? O que é ISBN? Bom, ele não é uma lei, tá? Mas ele é uma providência importantíssima para todo autor que deseja publicar o livro. Bom, o cadastro do ISBN confere um código de barras e um número de identificação que vale tanto no Brasil como no mundo inteiro. Bom, existem vários artigos sobre isso que você precisa saber, que você precisa procurar para entender um pouco mais sobre esse número, esse código, tá? Bom, a gente tem até uma novidade aí nesse quesito, né? Porque até março desse ano, de 2020, quem era o responsável, o órgão emissor desse código, né, desse International Standard Book Number, né, que é esse padrão internacional de numeração de livro, né, era a Biblioteca Nacional, como está mencionado nas leis. Agora, cabe agora, né, para fazer esse registro, a Câmara Brasileira do Livro. Bom, é uma mudança recente, mas no site da Câmara Brasileira do Livro e no site da Biblioteca Nacional, você encontra todas as informações para que você possa proceder o registro, se você for um autor independente, se você já quiser deixar registrada a sua obra, mesmo que você ainda não vá fazer essa publicação. Bom,
Como eu falei anteriormente, o ISBN é o International Standard Book Number, padrão internacional de numeração de livro. Bom, ele é um padrão numérico criado com o objetivo de fornecer uma espécie de RG, de identidade, para as publicações monográficas, como livros, artigos e apostilas. Bom, a difusão global do ISBN e a facilidade com que ele é lido, por redes do varejo, bibliotecas, sistemas gerais de catalogação, tornou imprescindível para qualquer publicação. Bom, a sequência ela é criada a partir de um sistema de registro utilizado pelo mercado editorial e livreiro, em todo o mundo. Ela é composta por 13 números que indicam o título, o autor, o país e a editora, além da edição daquela obra. Graças a essa combinação, é possível individualizar e catalogar as informações particulares e específicas de cada uma das diversas publicações produzidas ao redor do planeta. Essa série numérica reconhecida em mais de 200 países permite o compartilhamento de várias obras em diferentes sistemas. Não é à toa que a criação desse padrão representou um marco no mercado editorial, melhorando os processos de produção, distribuição, análise de vendas e armazenamento dos dados bibliográficos. Bom, aqui no Brasil, porque o que eu estou falando é que a gente tem mesmo essa possibilidade de levar o livro, deixar ele registrado para o mundo inteiro acessar. Já aqui no Brasil, a gente tinha mesmo essa Biblioteca Nacional como a responsável, tá? Então, agora é a Câmara Brasileira do Livro, que é a responsável pela emissão do ISBN. Bom, vamos lá. Vamos falar agora, estamos já caminhando, para a metade do nosso programa, porque o assunto é muito interessante, ele é intrigante e é necessário. Bom, vamos falar de internet e direitos autorais. Bom, a recente explosão da informática, a gente vê por aí, está provocando o surgimento de uma nova cultura, com novos conceitos de comercialização. E um dos problemas básicos que a gente verifica, em discussão sobre a internet, sobre se ela, é definir que tipo de mídia ela é, como jornais, revistas e livros, que são mídias impressas. Bom, se ela fosse uma mídia impressa, ela estaria fora de qualquer controle ou censura. Bom, caso seja do tipo não impressa, estaria submetida aos regulamentos correspondentes. Outro fator que complica a análise da internet como um todo, essa ausência de controle que a gente pode ter, é que ela não tem um proprietário definido, um autor, ela é livre, qualquer um que tenha o devido equipamento pode acessá-la. Neste caso, como que ficaria, a propriedade intelectual? A gente sabe se existe alguma legislação para isso? Bom, a gente sabe que existem vários livros, vários autores debatendo isso, tá? E é claro que para fazer a pesquisa aqui, para trazer a informação para vocês da melhor forma possível, eu pesquisei. E é importante ressaltar que a gente tem leis esparsas que regulamentam obras, tá? Bom, a gente tem que entender que todas essas obras intelectuais, livros, filmes, vídeos, obras de artes plásticas, músicas, mesmo quando elas estão digitalizadas, elas não perdem a sua proteção. Então, elas não podem ser utilizadas sem prévia autorização. Por mais que estejam acessíveis pela internet, elas, mesmo digitalizadas, elas ficam protegidas, tá? Apesar de qualquer pessoa ter acesso à internet e poder, colocar nela, inserir na internet qualquer material e qualquer outro usuário poder acessar esse material, os direitos autorais eles continuam a ter a sua vigência no mundo online, porque na maioria, assim, na verdade, da mesma maneira que no mundo físico, entende? Da mesma forma, só que lá no mundo online. A transformação de obras intelectuais para bytes, para digitalizada, ela não altera em nada, tá? Isso é dos argumentos mais fortes. Bom, e agora sobre reprodução e cópias na internet, que esse é um outro grande
problema que a gente pode enfrentar, porque é difícil fazer esse controle. O autor tem todo o direito, né, de autorizar a reprodução de sua obra no meio que quiser, incluindo a internet, tá? O que se questiona, na verdade, é o que o usuário pode fazer com esse material. É claro que se ele faz uma cópia de determinado material protegido e pretende usá-la, será necessária a autorização do autor. Bom, qualquer texto, homepage ou site ou qualquer que apresentar, né? Qualquer criatividade, né, e forma original, ele também está protegido, necessitando de autorização para ser reproduzido. Sons e imagem, mesma coisa. O mesmo princípio que protege a obra originária também protege os direitos conexos. Portanto, né, o uso de imagens e sons também depende de autorização do autor para sua reprodução. O que acontece é que com a facilidade da manipulação, né, através de programas, a gente consegue modificar uma imagem a tal ponto que se torna quase impossível afirmar ou mesmo provar que tal imagem pertença mesmo, né, ao seu autor. Bom, então é muito importante que o autor fique ligado, tenha todas as provas, tenha todos os registros, justamente porque se deparar com uma situação dessa, vai ficar mais fácil de identificar as alterações e punir o responsável e reaver a posse dos seus direitos autorais. Bom, e como é que funciona esse registro de obras via internet? A gente sabe que isso é uma realidade cada vez mais perto, tá? A gente tem um exemplo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que está testando um sistema chamado CORDES, Copyright Office Electronics Registration. E esse sistema, gastei meu inglês agora, né? Esse sistema, ele permitirá aos autores registrarem suas obras em formato digital. Dessa maneira, os livros impressos em geral, discos, fotos e filmes poderão ser registrados em bits, né? E não mais em suportes materiais, assegurando assim os seus direitos. Então vai facilitar, né? Porque vai precisar, né? O autor já vai ter aquele registro, né, da sua obra digital. Então qualquer alteração feita, que ele verificar a utilização sem a prévia autorização, ele já vai conseguir reaver aí e punir os responsáveis por isto. Bom, vamos lá. A gente sabe que a gente vai precisar ainda, né, de uma legislação própria, porque a gente não tem esse controle, né, de quem, né, dos usuários da internet. Então, ao mesmo tempo, com esse mundo globalizado, então é necessário que, por exemplo, essas violações que porventura algum autor sofra, né, que estejam interligados a um banco de dados para facilitar, né? Então, a gente sabe que a internet ela está criando um verdadeiro caos, né? À medida que ela rompe qualquer barreira, pois ela torna a proteção aos direitos autorais, que atualmente é territorial, cada um faz, né? Cada território, cada estado, cada município, cada cidade faz, né? A internet vai fazer esse controle se tornar obsoleto. Então é preciso, portanto, assim, que se crie um código universal e uma legislação, né, universal também mundial, ou um tratado, alguma coisa que ajude, auxilie, né, na responsabilização daqueles que ferem os direitos autorais. Então a gente ainda não tem essa legislação para poder controlar as obras digitalizadas, transformadas em bits. Então, com isso, eu quero dizer que se você é autor, se você é artista, procure o site da Câmara Brasileira do Livro para se inteirar de como é feito o seu registro. Na verdade, você pode fazer o registro da sua obra totalmente pela internet aqui no nosso país, no Brasil,
Só você entrar no site, preencher o formulário, é emitido um boleto, eu não sei se é DARF ou DAI, eu tenho que olhar. Depois eu posto lá nas redes sociais essa informação, qual o tipo do boleto, mas é impresso o boleto e você paga essa guia. Depois que dá a baixa, você já vai receber esse número ISBN da sua obra registrada. Não deixe de produzir as suas obras deixando tudo datado, tudo no computador. Faça, se possível, cópias à mão. Registre também os momentos que você está produzindo, pois é tudo muito importante e necessário, tá bom? Bom, eu espero que você tenham gostado desse conteúdo e compartilhem, encaminhem. É muito importante para a gente divulgar isso para o maior número de pessoas e conseguir atingir um público maior, tá bom? Esse foi o Poeta Cast Informação. É isso, até o próximo. Fui!